Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Hoje terminamos a nossa série sobre o Evangelho de Lucas. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois vamos consultar alguns versículos que usaremos como base para o nosso estudo. E importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você para fazer isso comigo nesse momento. Nosso Deus, nós te pedimos que tu nos orientes neste estudo, que tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Abençoa cada pessoa que nos acompanha nesse momento. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido você para ler o nosso texto que escolhemos para hoje, que se encontra lá no último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler dos versos 36 a 44 e vamos pular até o verso 49. Vamos lá então? Começamos com Lucas, capítulo 24, verso 36. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então, lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhe falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E no verso 49, lemos o seguinte: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. As primeiras reações dos discípulos à morte de Jesus foram bastante negativas. Mesmo frente às evidências, eles se mantiveram temerosos e incrédulos. Alguns foram tomados de desânimo, como aconteceu com aqueles dois que se afastaram de Jerusalém rumo à aldeia de Emaús, que ficava a cerca de 10 quilômetros de distância. Outros permaneceram na cidade, mas esconderam-se atrás das portas fechadas, ou ficaram sofrendo silenciosamente na segurança de suas casas. Muitos de nós, às vezes, de alguma forma, agimos dessa maneira quando enfrentamos momentos intensos de crise, como, por exemplo, um diagnóstico complicado, a morte de um ente querido ou uma separação conjugal. Veremos que Jesus se manifesta pessoalmente aos discípulos e eles mudam radicalmente. O medo se transforma em ousadia e a confusão se transforma em convicção. Seus espíritos antes perturbados são tomados de alegria. Isso também pode acontecer conosco em nossas experiências difíceis. No caso deles, além de se transformarem em pessoas repletas de alegria, eles se tornaram homens e mulheres de coragem e ousadia em testemunhar o que eles haviam visto. O que transformou aqueles discípulos que estavam temerosos e fugitivos em uma força invencível que os fez seguirem o que Jesus começara? É o que tentaremos responder ao longo deste estudo. Antes, porém, 3 observações gerais sobre o nosso texto. A primeira observação é que, em uma leitura rápida nesse relato de Lucas, parece-nos que os incidentes após a ressurreição de Jesus ocorreram todos eles num único dia. Os relatos paralelos de Mateus, Marcos e João, e mesmo de Atos, livro de Atos, no capítulo 1, verso 3, também escrito por Lucas, nos dizem que esses fatos ocorreram em um período de 40 dias. Segunda observação,
O relato de Lucas sobre os últimos dias de Jesus é o mais completo dos evangelhos. E por que é o mais completo? Porque ele apresenta mais detalhes. O propósito de Lucas, bem como o propósito dos demais escritores dos evangelhos, não foi relatar tudo o que ocorreu. João, no capítulo 20, verso 30 e 31, por exemplo, nos informa que eles teriam bem mais coisas a nos dizer. Ou seja, eles não nos relataram tudo, mas apenas escolheram as coisas mais importantes. Terceira observação: Lucas enfatiza a pós-ressurreição de Jesus em Jerusalém e não na Galiléia. Mateus, por outro lado, no capítulo 28, verso 16 e 17, ele detalha o que ocorreu na Galiléia. De um modo geral, é importante observarmos que há muitas aparições, algumas das quais são descritas em um ou mais evangelhos. Houve uma série de manifestações, de aparições de Jesus, que nem sequer foram registradas. Por conta disso, não é possível harmonizar plenamente todas elas como se fossem uma reportagem jornalística. No próximo quadro, observamos que os discípulos ainda não haviam entendido completamente a ressurreição. Os dois discípulos que encontraram Jesus no caminho de Emaús voltam para Jerusalém. Jesus havia falado com eles, o que os fez voltar para contar o ocorrido, para contar aquele encontro que eles tiveram com Jesus. Esse assunto nós, inclusive, estudamos no domingo passado, na semana passada, quando abordamos também o capítulo 24, mas na parte mais anterior, que fala desse episódio dos discípulos os dois discípulos indo para Emaús. Quando eles chegam de volta a Jerusalém, por conta daquele encontro que eles haviam tido com Jesus, eles vão relatar o ocorrido, mas eles quase que nem conseguem falar, porque quando eles chegam lá, Pedro já relata que o mestre já estava realmente vivo. O melhor que eles podiam fazer era simplesmente acrescentar o próprio testemunho deles àquela verdade. Jesus ressuscitara dentre os mortos e todos pareciam acreditar nisso. Mas em que medida eles estavam realmente crendo? Pois a reação deles à chegada de Jesus, conforme nós lemos há pouco, não foi muito compatível com ele estar vivo. Jesus entra em uma sala onde estavam os discípulos, mas eles ficam com medo. O que ocorre é que quando Jesus lhes aparece, estando eles em uma sala trancada, o mestre lhes diz: "Que a paz esteja com vocês." Mas a reação deles não foi de paz, pois ficaram assustados e com medo. Note que uma pessoa tomada de medo não consegue ficar em paz. Qual o motivo dessa reação de medo que os discípulos estavam demonstrando? Por que não se mostraram alegres e confiantes? Por que ficaram assustados? Parece que os discípulos foram pegos de surpresa, como se nunca esperassem ver Jesus em pessoa. Se ele, Jesus, estava realmente vivo, como eles estavam dizendo, como eles estavam declarando, por que se chocar com a presença física de Jesus? O mestre saúda todos em um pronunciamento de paz, mas eles ficam perturbados. Essa reação deles é oposta a alguém que tem paz. De novo, como podemos explicar isso? Como podemos entender o que aconteceu? Os discípulos tinham medo de fantasmas, talvez essa fosse uma possível explicação. E naquele momento eles acreditavam que Jesus era um fantasma. Mateus, capítulo 14, 26, nos relata um outro episódio quando Jesus fora visto por seus discípulos andando sobre a água perto do barco deles. Ficaram muito assustados porque pensaram que ele era um fantasma. Nesse caso do encontro de Jesus com seus discípulos, nesta sala fechada, o Evangelho de João nos informa que a casa em que eles estavam tinha as portas trancadas. A aparição de Jesus, portanto, não estava sendo visto como uma coisa normal.
Como Jesus poderia ter entrado na sala tendo um corpo real? A versão do fantasma fazia todo sentido para os discípulos. O ponto aqui é saber o que ou em quem eles estavam crendo sobre aquele assunto da ressurreição. Em Lucas, no capítulo 24, 34, eles declaram: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Mas como nasci naquele momento, o que eles estavam realmente acreditando naquele momento, ou como eles estavam acreditando? No próximo quadro, Jesus se movimenta para convencer os seus discípulos. Na experiência religiosa, vale nós observarmos que crer não é apenas uma questão de verbalizar o que se crê. Crer vai além de dizer. Crer entra no domínio da prática. É por isso que lá em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 2, 26, ele nos ensina que assim como o corpo sem espírito é morto, a fé, também a fé sem obras é morta. O que lhe estava faltando, na realidade, era um encontro pessoal com Jesus. Talvez por isso o mestre estava promovendo aquela ida dele lá na sala onde os discípulos estavam se reunindo. O que acontece quando a fé e o nosso comportamento não estão alinhadas? Ou seja, nós verbalizamos alguma coisa, demonstrando a nossa fé, mas a prática da nossa fé não corresponde àquilo que estamos verbalizando. Se nossa fé e o nosso comportamento não coincidem, muitas vezes poderá ser porque nossa fé está incompleta em alguma coisa. Era o que possivelmente estava acontecendo com os discípulos e o que acontece com muitas pessoas hoje. A fé incompleta dos discípulos na aparição de Jesus é muito semelhante ao que ocorre com muitos crentes. Por exemplo, muitos entendem que Jesus vive hoje em suas vidas em uma forma espiritual, e isso está correto. Mas o problema é que entendem que Jesus vive dentro de nós da mesma forma que a memória que temos dos nossos entes queridos que já morreram vive em nós. Pensando dessa forma, Jesus não será uma pessoa fisicamente ressuscitada dos mortos e presente conosco, mas apenas alguém que permanece na nossa memória ou no nosso coração, algo que não está correto. Jesus é uma pessoa viva e não uma memória, como são os nossos entes queridos que já partiram. Tal tipo de fé incompleta é, na realidade, uma incredulidade, muito próxima daquele tipo de incredulidade que os discípulos estavam tendo em relação à ressurreição de Jesus. Era essa percepção errada que Jesus estava tentando mudar nos discípulos, levando-os a desenvolver uma fé genuína. Jesus estava tentando mudar a percepção dos discípulos em 3 movimentos que nós vamos analisar. Cada um desses movimentos mostra alguma evidência quanto à sua ressurreição física. Provam também que ele não seria um fantasma. No primeiro movimento, ele se mostra capaz de aparecer e desaparecer. Isso fica visível quando ele entra e sai daquela sala em que a porta estava trancada. Seu corpo não era 100% como o corpo anterior, mas isso não o tornava um fantasma. No segundo movimento, ele os encoraja a tocar seu lado e ver as marcas, as cicatrizes dos cravos, dos pregos, tanto nos seus pés quanto nas suas mãos. Isso demonstra que ele agora mantinha presente alguns elementos de seu corpo antes da morte. Ele continuava, porém, tendo ossos e carne, apesar de ter se tornado incorruptível, no sentido de que não envelheceria ou não teria o seu corpo corrompido. Mas, de novo, isso não o tornava um fantasma. No terceiro movimento, ele pede algo para comer e se alimenta. Ele comeu parte de um peixe que os discípulos lhe deram. Isso pode ser visto como uma prova final de que seu corpo era, de fato, um corpo real. No próximo quadro, uma pergunta: como os discípulos reagem ao aparecimento de Jesus?
Quando Jesus entra na sala, nós lemos que os discípulos reagem progressivamente de 3 formas. A primeira reação é que, num primeiro momento, eles se mostram assustados e com medo. Eles se sentem perturbados e talvez até duvidando do que eles estavam vendo. Para levá-los a uma segunda reação, Jesus conversa com eles e lhes mostra as evidências de suas cicatrizes nas mãos, nos pés e no seu lado. Eles então começam a voltar a um estado de confiança, a um estado de paz interior e a um estado de alegria. A paz que eles sentiam não era apenas a paz da saudação formal, mas algo mais profundo, a paz que Jesus havia manifestado em sua saudação. A Bíblia nos ensina que a paz de Deus está intimamente associada à sua presença, enquanto a falta de paz, a falta da paz interior está associada à sua ausência. A paz de Deus e a presença de Deus são praticamente inseparáveis. Não é surpreendente, então, que Jesus mostrasse a seus discípulos que ele estava fisicamente presente e lhes falasse sobre paz. O que estavam sentindo pode ser comparado com aqueles momentos quando nos defrontamos com algo muito bom e exclamamos: poxa, mas isso é bom demais, não é? A terceira reação, eles vão responder ao pedido de Jesus, ao pedido que Jesus faz, perguntando se havia algo para comer. Até então, eles não haviam acreditado 100% que era realmente Jesus. Mas, quando Jesus pergunta, isso os leva a uma reação final mais intensa. O mestre se alimenta e eles reagem alegres e confiantes, na certeza de que era Jesus ressuscitado que estava ali com eles. As evidências haviam sido convincentes e a prova de que os discípulos estavam agora convencidos é dada pela mudança no seu estado de espírito e na disposição deles. No próximo quadro, nós analisamos as 3 maneiras principais que Jesus usou para se manifestar. Se fôssemos chamados para planejar uma forma de Jesus se manifestar após a sua ressurreição, em suas aparições após a ressurreição, certamente começaríamos sugerindo que ele fosse pessoalmente visitar Caifás, que era o sumo sacerdote, e Pilatos. O impacto seria tremendo para esses dois, se vissem na porta de suas casas aquele que eles haviam mandado crucificar, só que completamente vivo, falando e olhando para eles. As multidões iriam se aglomerar para ver Jesus, e a notícia estaria nas primeiras páginas do jornal Jerusalém Post ou nas mídias sociais da época. Seria realmente um grande sucesso. Mas o que ocorre é que o mestre decide fazer outra coisa. Jesus decide outra coisa completamente diferente. O que o mestre tinha em mente era o desânimo e o medo que se abatera sobre os seus discípulos, não apenas aqueles 11, mas todos os discípulos. Ele se preocupava também com a sua igreja que estava nascendo e precisava se desenvolver. A igreja já estava até se reunindo lá no cenáculo. Nós temos no texto mais adiante, no início do livro de Atos, que eram cerca de 120 pessoas que se reuniam no cenáculo. Essa era a primeira igreja evangélica que estava se formando lá em Jerusalém, ou a primeira igreja cristã, mais amplamente falando, que estava aparecendo, que estava surgindo em Jerusalém. Jesus também deveria ter em mente aqueles que haviam articulado a sua morte e que deveriam estar pensando no mistério do seu corpo que havia desaparecido de uma tumba lacrada guardada por soldados armados. Jesus decide então, como mencionamos, por uma outra forma de se revelar, diferente daquela forma nossa, hipotética, que mencionamos há pouco. Ele teria que estabelecer a quem ele iria se manifestar e quando isso iria acontecer. É o que nós consideraremos a seguir. Veremos que Jesus vai se revelar de 3 maneiras em uma dada sequência. O que chama a nossa atenção e que nos deixa perplexos é que essas 3 formas de Jesus se revelar são as mesmas
que ele utiliza hoje para se revelar às pessoas. No próximo quadro, vemos a primeira forma. Jesus se revela através do testemunho de algumas pessoas. Todos os 4 evangelhos relatam a ressurreição de Jesus. Os relatos são ligeiramente diferentes, mas eles não são contraditórios. Eles, na realidade, se complementam uns aos outros. O curioso é que em todos eles, a primeira pessoa a quem Jesus se revela após ressuscitar é Maria Madalena. Interessante que essa primeira pessoa que ele escolhe para anunciar sua ressurreição é uma mulher. Esse fato talvez nos sinalize o lugar que as mulheres deveriam ter nos dias de hoje em nossas igrejas, em termos de proclamação das boas novas de salvação. Isso em contraposição ao entendimento equivocado de muitos de que as mulheres não podem falar na igreja ou assumir um púlpito para pregar a palavra. O que nos chama a atenção é que na cultura judaica da época, o testemunho de uma mulher não era visto como algo confiável. Diziam que as mulheres eram muito emocionais e ou pouco racionais, melhor dizendo. Esse talvez era o motivo pelo qual os discípulos não teriam acreditado quando as mulheres, visitando a tumba de Jesus e tendo encontrado a tumba vazia, voltaram e disseram que Jesus havia ressuscitado. Eles não acreditaram de pronto. Pedro, inclusive, foi ele mesmo fazer uma inspeção, ele foi conferir, foi até o local da tumba para conferir o que havia acontecido. Mas a pergunta é por que Jesus escolhe uma mulher para anunciar a sua ressurreição, quando o testemunho dela seria invalidado por conta dela ser mulher naquela cultura em que a mulher não era levada a sério, o testemunho de uma mulher não era levado a sério. Há quem afirme que talvez Maria Madalena não fosse simplesmente uma mulher, mas alguém que Jesus havia livrado de 7 demônios. Ela era uma pessoa cuja vida havia sido radicalmente transformada por Jesus. Jesus teria escolhido para mostrar que a prova da ressurreição dele estava sendo autenticada através da vida de alguém que ele havia alcançado e transformado. Com isso, aprendemos que uma forma de Jesus ressuscitado se revelar, se manifestar, é através de uma pessoa que testemunha que teve sua vida transformada por ele. Quando você entrega a sua vida a Jesus, ele muda os seus desejos, os desejos do seu coração. E você sabe com isso que ele vive. Quando você vê pessoas transformadas por Jesus, você sabe que ele vive. No próximo quadro, vemos a segunda forma de Jesus se revelar. Jesus mostra que está vivo através das revelações da Bíblia. Jesus mostrou que estava vivo quando estudou a Bíblia com aqueles 2 discípulos. Vimos isso, como mencionamos, no estudo anterior, lá em Lucas 24, do verso 13 ao 35, quando Jesus aparece para aqueles discípulos. Os 2 discípulos, no caminho de Emaús, estavam se sentindo desanimados e com falta de esperança. Jesus propõe a eles um momento de estudo bíblico prático e contextualizado. Começando no Antigo Testamento, o mestre vai delineando as promessas e acontecimentos que eram relevantes para a vinda do Messias. Jesus usa a palavra de Deus como base para que eles o reconhecessem. Aquilo foi motivo para vencerem o desânimo e a desesperança deles. Quando o crente aceita Jesus como Salvador, a palavra se realiza na vida do crente. E com isso, ele passa a ter a presença de Deus com ele através da revelação, através da palavra e com a presença do Espírito Santo na vida dele. No próximo e último quadro, nós vemos a terceira forma de Jesus se revelar. Jesus mostra que está vivo quando o crente percebe o Espírito Santo de Deus. Quando os 11 discípulos se recusaram a crer no testemunho de Maria Madalena
e também, de certa forma, se recusaram ou não deram muita atenção à revelação da palavra, como haviam feito aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus lhe mostra uma terceira maneira de provar que ele estava vivo. Jesus descobre onde os discípulos estavam se reunindo e vai ao encontro deles. Porque onde os discípulos de Jesus se reúnem, ele aparece. E isso continua acontecendo até os dias de hoje. Toda vez que os discípulos de Jesus se reúnem na presença de Deus e experimentam seu poder, os leva a momentos de louvor e adoração. Quando percebemos que o Espírito Santo de Deus está se movendo, isso tem a ver com louvor e com adoração. Ao sentirmos a presença do Espírito Santo intercedendo por nós, nos orientando e nos capacitando, isso nos leva ao louvor e à adoração. Quando você sente a presença de Deus no culto, você sabe que Jesus está vivo. Você vai à igreja desanimado, desiludido, ansioso, mas você começa a sentir a presença de Deus ao longo do culto, começa a sentir que a presença de Deus está em você através do louvor e da adoração durante o culto. É assim que você sabe que Jesus está presente e vivo, agindo em sua vida. A ressurreição de Cristo passa a ser uma realidade completa para o crente quando ele percebe que aquele que Deus ressuscitou dos mortos está vivo e presente, agindo por meio do Espírito Santo. A maior evidência da ressurreição, que podemos dizer, que pode ser vista hoje, é quando uma pessoa, incapaz de viver por si só de uma maneira que agrade a Deus, pode ter sua vida transformada pelo mesmo Espírito que ressuscitou o corpo de Jesus. Quem aceita Jesus como Salvador e Senhor tem o Espírito Santo e, com isso, tem a vida eterna. Aqui está a terceira prova da ressurreição de Jesus, a mesma que os discípulos experimentaram e que você pode experimentar também. E qual é essa prova? A presença do Espírito Santo em você, lhe orientando, lhe capacitando e lhe consolando. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado do nosso estudo. Se você gostou, lembre de compartilhá-lo com outras pessoas, mandando o link ou falando dele para alguém que você conhece. No próximo quadro, nós vemos a lista dos estudos e o tema que nós desenvolveremos no próximo trimestre, terceiro trimestre de 2023. Nós falaremos sobre doutrinas bíblicas, a razão da nossa fé. Deixo com você, então, um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade. Até lá!